Eu vou até fazer um parênteses aqui só pra galera entender que talvez seja interessante. O MD-500 ele foi feito, basicamente foi o seguinte, quando começou a guerra do Vietnã, a o Army lá, né, o exército dos Estados Unidos precisava de um helicóptero de combate, pequeno, que é lightweight lá, né, e aí entrou na concorrência alguns deles e aí no final das contas ficou a Bell e ficou a AMD. A Bell fez o Jet Ranger, né, É um projeto. o 206, exatamente, fez o Jet Ranger e a AMD fez o 500. E aí, no fim das contas, quem ganhou a licitação a princípio foi a AMD, e aí, pô, por isso que você vê um monte de AMD pintado com aquele esqueminha, e quando você vê os filmes na pegada da história de, tipo, do Vietnã, esse é o helicóptero característico ali, né? E aí Ele é até depois... arredondado para se Isso. cair e rolar, não é? Não tem Exatamente. umas caras. Ele tem algumas particularidades, né? Ele tem um rotor bem pequeno, por isso que ele tem mais espaço. É um rotor leve, muito ágil. Acho que foi até esses atributos, inclusive, que fizeram ele ganhar a concorrência em cima do Jet Ranger, porque o Não Jet tem Ranger hidráulico, né? não tem hidráulico justamente porque o rotor é tão pequeno e tão, tipo, por mais que, tipo, não chega a ficar pesado, entendeu? E o Jet Ranger, por ser bipá e tal, é um pouco mais lento, tem um, né, não é tão ágil quanto o outro, enfim. No fim das contas, a Bell fez uma saída de mestre, né, porque ela ficou com aquele puta monte de seis parado lá, ela falou, meu, o que a gente vai fazer com isso? E na época, não existia esse mercado para particular, onde as pessoas compravam um helicóptero para tipo, pra ter para elas Não era voarem. normal Não isso. era normal. E aí a Bell falou assim: bom, é isso que a gente vai fazer. Vamos fazer um marketing. Aí tem lá um Jet Ranger parado em frente a uma casa, os caras colocando as malas. Eles fizeram um puta marketing nessa Legal. época. E a Exatamente. AMD não. A AMD você vê até hoje. Agora, Exatamente. talvez, acho que ela tá meio. Mas ela sempre focou muito no Sempre militar, né? focou muito. É, porque são licitações muito grandes, né? Então, tipo assim, a gente precisa de, sei lá, 1.500 aeronaves. E, tipo assim, é muito louco, assim, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas é tipo assim, custava US$ 50.000 um helicóptero na época pra sair pro exército. Na porrada, assim, de tanta qualidade. Assim, era um negócio. Eu não vou lembrar agora, eu já fiz palestra sobre isso, só que isso aí tá misturado com um monte de informação na minha cabeça, mas enfim, eu lembro que essa parte da guerra do Vietnã foi uma das maiores evoluções para os helicópteros, porque várias coisas aconteceram, inclusive o Hughes lá, né, o Sapão foi para essa época, o próprio Bell 47, na verdade, como eles escolhiam os pilotos para ir para a guerra, eles pegavam e falavam assim, ó, entra lá no 47, dá a partida e decola. Se você fizer um pairado, você já tá escalado e já vai Ah, voar Sapão lá na guerra. que E era figura. mais ou menos assim. E aí, tipo, tanto que o Cobra, que é o helicóptero de ataque que veio antes do Apache, ele é basicamente, a gente tava lá na L-Expo em 2019, e aí eu conversando com um veterano de guerra, aí eu falei assim, pô, e esse, pô, por que tem essa concepção? Ele é fininho, ele falou, vem cá. Aí ele me colocou de frente pra um sapão, assim. Ele falou assim: tá vendo essa máquina aqui? Eu falei, tô ali. É exatamente igual aquela. Eu falei assim: como assim? Ele falou: pega uma serra e passa aqui, pega uma serra e passa aqui. Foi isso que eles fizeram. Demais, E demais. tipo, ele falou: a transmissão é a mesma, a turbina é a mesma, não sei o quê, só que precisava ser narrow, né? Precisava ser bem em formato de flecha para os caras eles serem difíceis de acertar. Enfim, e aí o MD-500 virou o que é por conta da Mas, guerra do cara, você Vietnã. imagina, ó, isso é um recado para MD. Você imagina a MD faz um helicóptero, um MD 530 lá, que é o mais forte, para VIP. Nossa, ia ser Com uma. bagageiro, com Sim. hidráulico, ar-condicionado. Ar-condicionado já tem. Cara, É, seria tipo um 66 mais ligeirinho, né? pô, ia pegar o cara que gosta de voar, tipo a gente, imagina? Sim. Vão. Animal, animal. Essa é um dos helicópteros que eu acho muito legal. Eu não tive a oportunidade de voar MD-500. Eu voei uma vez de saco, né? Que a gente fala. Voo de saco, só pra explicar. É o voo que você vai ali passeando atrás. Você não vai tocando a aeronave nem nada. E eu fiz um voo de MD-600 e uma vez eu fiz do 900, o MDX lá. Cara, esse Sei que helicóptero é ao contrário. fantástico, é. Que é o que tem o sistema Notar, né? O sistema Notar é aquele que não tem o rotor de cauda atrás. Eu cheguei a voar num 520N, que é 520N. notar também. Sim. Me impressionei muito com a força e também era muito esforço. Eu não sei se aquele helicóptero em si estava, mas era muito Era. esforço no ciclo. E pedalando, batente toda hora. É mesmo? É. Não sei se por causa do notar, qual que Não, é. provavelmente. Obviamente não vai ser tão eficiente quanto é um rotor de cauda normal, mas todo mundo, a principal reclamação era essa. Quando eu voei no 600, o cara falou, é queixo duro, tal, porque nessa época eu tinha os 44, que a gente chama de queixo duro quando não é hidráulico, né? Quando não tem o sistema hidráulico de comando, Queixo duro, eu gostei. queixo Essa eu não duro. conhecia. Exatamente, queixo duro. E aí ele falou, pô, esse aqui é bem pior e tal. Aí ele falou, ele até queria me deixar voar, mas o cara até falou, pô, o menino tem poucas horas, tá, não sei o quê. Pô, por um lado foi até bom, mas você falou que era pesado. É que, pô,
Depois eu peguei esse mesmo 44, que foi o primeiro 44 que eu voei, que era o queixo duro, que tinha o chapeuzinho chinês lá Astro. com... Isso, o Astro com o... Putz, esqueci o nome do trinzinho elétrico lá, aquela Chapeuzinho, porcaria. chapéu chinês. Exatamente. Cara, eu rodei o Brasil com esse helicóptero. Sério? Aí eu fui pra Bahia, fui pra Minas, fui pra um monte de lugar. E aí os caras ficavam assim, não solta o queixo duro não, que é perigoso. Aí eu lá... O braço direito desse tamanho, o braço esquerdo. Exato. E aí, não, solta lá o moleque. Agora, seguraram o helicóptero um monte pra não voar do nada. Vai pra Bahia. Tipo, não adiantou nada. Demais. Mas, pô, realmente, a MD-500 é uma máquina que poderia sim ter uma... Eu procurei lá, enquanto tava voando, tirando o brevê, eu tentei achar alguns, mas não tinha tudo muito militar, etc e tal.